Fernando Barra, meu convidado de hoje, aqui no Mundial e Você. Estamos ao vivo no estúdio da Avenida Paulista. Você pode nos acompanhar além do nosso dial aí já, você sabe, de cor e salteado, até eu fiquei, 95,7 FM, 660 AM, em 83.1 FM também, pelo aplicativo e pelo site Vibe Mundial FM. Você pode nos acompanhar pelo YouTube, pelo vídeo. Sensacional. Muito bem-vindo. Obrigado, Samira. É um prazer estar de novo aqui. Prazer estar com você aqui. Tava com saudade. Faz tempo que a gente não se encontra. Acho que tem uns 2 anos, né? Já tem tudo isso? Tem. Foi a época da pandemia, Foi um pouco bem no antes. meio da pandemia. Olha que loucura. Ainda a gente fez uma entrevista no meio da pandemia. A pandemia fez a gente perder um pouco a noção de tempo, né? Às vezes eu fico falando, quanto foi? Parece que a gente ficou tanto tempo em casa que, como troca a rotina do ser humano, a gente se perde um pouco no tempo. Nós já estamos quase no final de 2023. Olha que loucura. O Fernando pandemia Barra já é passado. Já passou. Graças a Deus. Graças a Deus, pelo amor de Deus. Eles falam de uma variante aqui, outra ali, mas a gente já está com a cabeça em outra vibração. Isso aí, não é? Com certeza. O Fernando Barra, gente, ele é palestrante, ele é escritor. Posso dizer que você é também consultor, sim, não é verdade? De empresas, fundador da Skill Place. Gostei do nome. Obrigado. Autor do livro, como é que é o nome do livro? Meu Emprego Sumiu. Meu Emprego Sumiu. E agora, gente, a partir desse tema, né, que a gente se conheceu por causa desse livro. Sem dúvida. Meu Emprego Sumiu. A partir de agora, a gente começa a verificar que a tecnologia, se já estava avançada, ela estava avançando nos tempos. Agora a gente fala de inteligência artificial, a gente usa termos que, quando a gente conversou a primeira vez, não usava. Sequer existia. Está muito acelerado. De que forma que a gente acompanha, independente do emprego, tá, Fernando? De que forma a gente, ser humano, consegue acompanhar a tecnologia? Boa pergunta. Eu costumo dizer que a tecnologia ela já ultrapassou o emprego. Tem 3 pilares importantes na vida do ser humano depois que a gente resolve as nossas necessidades básicas. Né? Então, se a gente vê lá, todo ser humano precisa comer, dormir e se procriar. Está no nosso DNA. A gente chegou até aqui por causa disso. Verdade. Se não fosse isso, não existia mais a raça humana. Mas depois dessas três necessidades básicas, tem outros 3 propósitos que o ser humano é muito ligado. O primeiro dele é conexão. A gente nasce conectado, né, por um fio na nossa mãe, a gente vive conectado e a gente tem isso dentro de nós. O ser humano ele é uma espécie que ele sobrevive bem em grupo, sozinho não funciona. Tem um teste que eu acho muito interessante que eu vi na internet, que se você tivesse que apostar suas fichas numa sobrevivência numa ilha que nunca foi habitada, uma ilha totalmente selvagem, você tem que colocar todo o seu dinheiro e apostar ali entre um macaco, um chimpanzé ou um ser humano, 90% das pessoas apostam no macaco. Agora, se a gente fizer o mesmo desenho, só que ao invés de ser um ser humano e um macaco, são 30 macacos e 30 seres humanos, todo mundo já aposta no grupo. Porque um ser humano sozinho é muito difícil de ele sobreviver. Mas em grupo, a gente tem uma capacidade de se conectar e trabalhar em grupo que faz muita diferença. Então, conexão é uma dessas. A segunda está muito ligada com a primeira. Como eu quero me conectar, eu preciso gerar valor. Então, é um pouco de trabalho. O que é que eu faço que, além do salário, obviamente, eu resolvo o problema para as pessoas, logo eu me conecto mais com elas. E à medida que eu percebo que quanto mais valor tem o meu trabalho, quanto mais eu sei, mais eu me conecto, eu resolvo me desenvolver. Então eu passo a estudar para eu poder aprender mais, para eu ter mais valor, para eu me conectar mais com as pessoas. Esses 3 pilares, conexão, trabalho e desenvolvimento ou estudo, foram totalmente invadidos pela tecnologia nos últimos 3 anos. Há uma velocidade absurda, como você falou. Então, conexão. As redes sociais praticamente dominam hoje qualquer relação humana fora a presencial. Tem um algoritmo por trás, Instagram, TikTok, YouTube. A gente está usando uma tecnologia agora para estar falando com as pessoas ao vivo. Aliás, acho que eu acredito até que a gente se conecta mais pelas redes sociais hoje do que presencialmente. Então, a tecnologia invadiu demais. O trabalho,
como a gente falou muito naquela nossa outra entrevista, a forma de trabalhar, as ferramentas que eu uso para trabalhar, maioria dessas ferramentas hoje uma tecnologia faz, e eu não preciso mais ter um trabalho repetitivo, que é um trabalho que a maioria dos seres humanos ainda tem. E por fim, a forma de aprender. Antes o conhecimento era extremamente restrito a um grupo de pessoas, se pagava caro para transmitir esse conhecimento de pessoa para pessoa. E hoje não tem mais sequer nenhuma aula de Harvard, que é uma das maiores faculdades do mundo, que você não encontra gratuito na internet. Acesso ao conhecimento está ali. Então, a tecnologia, ela mudou 3 dos grandes maiores pilares da humanidade, tirando as necessidades básicas, são os próximos 3 grandes pilares, e isso faz com que a gente se conecte de uma forma diferente, trabalhe de uma forma diferente e aprenda de uma forma diferente. Então, hoje já não dá mais para dizer que existe o grupo dos profissionais de tecnologia, e eles estão sofrendo ou ganhando muito com essa tecnologia, e o grupo das pessoas que trabalham sem tecnologia. A tecnologia já é uma linguagem, a gente já fala de fluência digital. Ela afeta... Fluência digital. Fluência digital. O próxima série de analfabetismo não vai ser quem não sabe ler ou escrever, mas sim quem não sabe utilizar uma plataforma tecnológica para uma dessas 3 coisas que eu falei. Ou para se conectar, ou para trabalhar, ou para aprender. Podemos falar em alfabetização digital? Exatamente. A fluência digital, ela diz isso, uma série de competências, e aí eu tenho competências técnicas, se eu sei usar um celular, se eu sei usar uma ferramenta de comunicação online para fazer uma reunião, se eu sei utilizar uma ferramenta de projetos em grupo, são competências técnicas. Há competências comportamentais. Se conectar e se comunicar com uma fluência digital me ensina a ter um novo padrão de comunicação. A gente está conversando aqui de uma forma síncrona. Você pergunta, eu respondo, a gente tem uma interação. Num processo digital, a maioria das conversas são assíncronas. Eu te mando uma mensagem, quando você puder, você vai me responder. Então, até competências comportamentais nós vamos ter que aprender para ser um cidadão digital. Olha o tamanho do impacto em 2 minutos de conversa. Não, aqui. E é muito grande mesmo, porque às vezes você olha para o celular, você sabe o que você tem que responder imediatamente, o que pode ficar para amanhã. Exato. E quando você responde, você já pede desculpas, né? Então a gente também... Por algo que deveria de ser normal, porque não é uma conversa síncrona, é uma conversa assíncrona. Mas a gente trata o WhatsApp como se fosse uma conversa síncrona, o WhatsApp já virou o e-mail de todos. Exatamente. Né? Muita gente nem utiliza mais o e-mail. Exatamente. A verdade é essa. Se perder tudo ali, perdeu parte do trabalho, inclusive. A nova geração já nem sabe mais o que é um e-mail. Não sabe, né? E é uma coisa tão incrível. Esta velocidade de mudança que você comentou no início, que afeta a maioria de nós. Principalmente a segunda geração, ou a geração que está no mercado de trabalho. Porque a geração que está chegando, ela já chega com esse aprendizado. Então, quando eu falo com os meus filhos, eu tenho um filho de 18 anos e um de 16. Eles meio que eles já aprenderam, mas é assim, pai. A conversa é assíncrona no WhatsApp, tudo muda, eu preciso aprender um aplicativo novo a cada dia. Até a paquera mudou, né? Até a paquera, você começa pela internet para depois conhecer a pessoa e assim por diante. A nossa geração, ela vive esse impacto, porque a gente ainda está trabalhando, graças a Deus, que ainda vai trabalhar por alguns anos, mas a gente não foi preparado ou instruído para isso. A gente ainda veio daquele roteiro de que criança brinca, jovem vai para a escola, faz faculdade. Olha o meu papel aqui. Pega o diploma e depois é só trabalhar. Então, para nós, eu acho que é o maior impacto. A nossa geração. As outras revoluções, a gente ouvia muito assim, e tem um tal de cidade, eu trabalho aqui no campo, mas deixa que meus filhos, meus netos, vão descobrir o que é isso aí, eu vou terminar minha vida aqui, tá tudo certo. Agora não dá mais para pensar assim. Agora não dá, se eu falar deixa para os meus filhos, eu não vou ter dinheiro para sustentar eles. Então, nós precisamos ter adaptabilidade, entender que não dá para acompanhar. Tudo vai mudar? É assim mesmo? O mundo vive em mudança, né? Se o mundo parar de mudar, o mundo acaba. Exatamente. Na verdade, o normal é estar mudando. A gente que tem
essa sensação de que não pode mudar. Porque antes era mais devagar. Lento. E agora está tudo muito rápido. E quando a gente vê, fala, mas eu não terminei isso ainda, eu já tenho que aprender outra coisa. Ou o próprio aparelho já fica obsoleto, já não serve para o que você está fazendo hoje de trabalho, você já precisa de outros. O teu livro, O Emprego Sumiu, ainda continua atual, continua causando impacto nas pessoas, no sentido, os empregos continuam sumindo? E eu até avanço. A inteligência artificial está tirando empregos da mesma forma que os computadores começaram? É curioso, eu lancei o livro em 2019. Pois é. Setembro de 2019, não tinha pandemia. E, na verdade, o livro pegou uma velocidade maior durante a pandemia. Sim. E eu usei o livro para fazer uma brincadeira, mas estudando a fundo o futuro do trabalho, quando eu trabalhava na IBM ainda, cada capítulo eu fui colocando um nome diferente. Então, eu tinha Meu Chefe Sumiu. A forma de trabalhar, a estrutura hierárquica está mudando, a gente não é mais tanto comando e controle, é um trabalho mais por atividade, em times multidiversos, colaborativos. Tinha um outro capítulo que eu falava, a minha mesa sumiu. As pessoas vão trabalhar home office, e isso era setembro de 2019. Veio a pandemia, aconteceu. Aí sumiu, né? Aí sumiu a mesa. Sumiu a mesa, sumiu o chefe, a gente começou a trabalhar em casa. Mas... eu usava muito que a palavra emprego estava saindo, o trabalho continuaria. De lá para cá, a coisa mudou numa velocidade que eu jamais imaginaria. E aí? Hoje, a velocidade de mudança é muito mais brutal. De fato, não é uma pandemia ou uma revolução que está mudando a forma como a humanidade pensa. É uma velocidade muito grande de uma máquina que consegue fazer atividades que até 2, 3 anos atrás somente o ser humano fazia. Então, de fato, a inteligência artificial tem substituído muitos seres humanos. Mas olha que interessante, não é a máquina, o robô ou a inteligência artificial que vai substituir o teu emprego. Na verdade, é uma pessoa que sabe operar a inteligência artificial que vai tomar o seu emprego. Porque precisa de alguém para fazer. Porque precisa de alguém para operar. E o que a gente percebe é que eu, mais a máquina, tenho uma produtividade 3 vezes maior do que um funcionário que não conheça ou saiba utilizar a inteligência artificial. Está a nosso favor, então. Está a nosso favor, desde que a gente crie a fluência para utilizá-la. Então, isso já saiu estudos da Microsoft, em média, um colaborador, um funcionário que utiliza a inteligência artificial, ele é 3 vezes mais produtivo e mais eficaz do que um colaborador que não utiliza. Até esse ponto, a gente pode considerar a inteligência artificial como um copiloto. Eu acho o melhor nome para ela. Ela está ali para instrumentar. Mas se eu crio um colaborador, um ser humano, que consegue fazer um trabalho 3 vezes mais do que outros, com certeza ele está tirando emprego de 2/3 da população. Então, é uma mão de via dupla. Nós não vamos ver só robôs, como no desenho dos Jetsons, trabalhando sozinho, dirigindo só carros sozinhos, tomando ações sozinhas, mas seguramente nós vamos ver seres humanos que, trabalhando com a inteligência artificial, conseguem executar funções que antes eu precisaria de 2 ou 3 vezes mais pessoas. Isso já vem acontecendo há um tempo, mas como era um pouco mais lento, a gente não percebia. Então, vou dar um exemplo que a gente está usando agora. A gente está agora passando pela internet, via TV, vocês estão ouvindo a gente por áudio, e vendo, assistindo um vídeo. Isso num estúdio de televisão há 10 anos atrás, nós teríamos para fazer isso pelo menos de 10 a 15 profissionais. Atrás das câmeras, a gente teria um cameraman em cada máquina, a gente teria um auxiliar de produção, todos os profissionais de via satélite para poder mandar essa informação, toda uma estrutura de uma televisão. Hoje a gente consegue fazer isso com 3 profissionais. Exatamente. Eu, você e mais um operador de áudio streaming, já entrega com a mesma qualidade e para a mesma quantidade de audiência. Então, ao vivo. E ao vivo. Antes era praticamente inimaginável impossível. isso. No mínimo 30 pessoas para fazer um programa ao vivo, de qualidade como a gente tem hoje. Então, de fato, a máquina vem potencializando o ser humano, criando o que a gente chama de super-humanos. E estes super-humanos, sim,
toma o emprego ou o trabalho de 3, 4, 5 pessoas que não têm essa expertise e que não sabem utilizar a máquina ao seu favor. Até as empresas acabam fechando portas mesmo por causa disso? Sim, a gente já começa a ver alguns casos. A inteligência artificial é muito novo, né? Vamos falar a mais famosa, aí o ChatGPT tem menos de 1 ano, mas a gente já começa a ver algumas empresas colocarem como pré-requisito saber operar uma plataforma dessa. Ou, por um momento, a IBM e a Microsoft anunciaram isso, que são gigantes de tecnologia, suspenderem contratações de cargos administrativos. Então, só estão contratando técnicos ou da área de vendas, porque a quantidade de pessoa que tem do administrativo, se elas aprenderem a utilizar inteligência artificial, é suficiente para os próximos 10 anos. Não precisa mais contratar, então. Não precisaria mais contratar. O que já gera um problema para uma nova geração que está chegando. Então, existe um problema. Então. Não é à toa que isso é discutido no Fórum Econômico Mundial em Davos, onde se reúnem os maiores economistas, os presidentes dos maiores países. Não é à toa que isso é discutido na ONU, que as grandes empresas de tecnologia têm repensado a forma. A tendência é que nos próximos 2 a 3 anos a gente passe por uma recessão de trabalho. Nós tenhamos mais mão de obra, menos desqualificada e menos pessoas trabalhando, só que com uma qualidade e com uma eficiência e produtividade muito maior do que um ser humano que não conheça a tecnologia. Entendi. Então, é hora de se alfabetizar na tecnologia. É, isso que eu ia perguntar. Quando você, né, Fernando, olha para esse futuro, como que você vê esse mercado, né? Hoje, nós que não conhecemos, né? Muita gente, eu não conheço a inteligência artificial ainda. Já tentei lá, mas numa forma de brincar, vamos dizer assim. Mas todos nós temos que adotar, da mesma forma que aprendemos o básico do computador e fomos avançando, temos que entrar nesse universo para se manter no mercado, independente do que faça? Sem dúvida, Samira. Ela não é uma profissionalização técnica. Eu não preciso ser um técnico de informática ou um tecnólogo que estudou o processamento de dados, análise de sistemas para operar uma inteligência artificial. Não existem ainda formações específicas, vocês vão encontrar muitos cursos pela internet, e aí tem que saber filtrar, alguns cursos bons, como sempre, como tudo, outros cursos ruins, mas o maior segredo que a gente vê hoje é saber falar o dialeto da máquina. Então, realmente ela é uma máquina inteligente, ela responde com mais velocidade. O grande diferencial da inteligência artificial agora é o que a gente chama de inteligência artificial generativa, porque inteligência artificial já existe desde 1960. Uau! Quando a gente entra no Netflix para assistir um vídeo, uma série, e ele coloca lá sugestões de séries para nós, tem inteligência artificial por trás daquilo para procurar pessoas que têm o mesmo perfil que já assistiram. Mas não era como agora. Mas não era como agora. Tinha uma máquina operando. Para eu chegar até aqui, mesmo com todo esse trânsito em cima da hora, eu usei um aplicativo que tem uma inteligência artificial que calcula o melhor caminho de trânsito. Então, a gente tem inteligência artificial espalhada pelo mundo. 50 anos. Há 50 anos. Mas a gente não 60, tinha... né? 60. Mas a gente não tinha esse termo de inteligência artificial generativa, que é aquela inteligência artificial capaz de criar textos, imagens e sons. Até agora ela respondia. Então, quando eu entro no ChatGPT e peço para ele escrever um e-mail no meu lugar, ele é capaz de criar o texto do e-mail. Ele é capaz de criar uma imagem, ele é capaz de criar uma música. E saber operar esse tipo de ferramenta requer uma habilidade que não é aprendida numa faculdade de tecnologia, que é a habilidade de perguntar. A forma como eu pergunto algo para a inteligência artificial, e aí eu estou usando muito o caso do ChatGPT, que é o que está mais na moda, e é totalmente aberto. Você que está ouvindo, a gente pode colocar no Google, testar gratuitamente. A forma como eu faço uma pergunta para ele muda radicalmente a qualidade daquilo que ele vai me entregar. Entendi. Então, se eu começar a usar, como se estivesse usando no dia a dia, da mesma forma que eu aprendi a usar uma ferramenta de e-mail, criar o hábito de, ao invés de só ir somente no Google, começar a pesquisar, será que essa atividade que eu faço, a inteligência artificial não pode me ajudar e eu fazer ela mais rápido? Não é fazer no meu lugar. Essa é uma grande diferença. As
pessoas acham que vão apertar um botão e ela está trabalhando. Não, mas será que ela pode fazer isso junto comigo, mais rápido? Quem entender essa dinâmica e começar a desenvolver essa habilidade vai ser um profissional completamente diferenciado nos próximos meses. Eu nem vou dizer anos. Aí. É rápido, né? É rápido. Incrível, porque eu posso lançar lá tudo que eu preciso a partir das perguntas que eu tenho a fazer. Ele pode me trazer um texto e eu moldo esse texto para mim. Com a minha linguagem. Exato. É isso. Ou quando eu quero aprender algo novo. Ele a forma como eu pergunto, ele vai me ensinar de um jeito mais simples ou mais complexo. Ele vai trazer a resposta mais assertiva ou a resposta mais subjetiva. Do YouTube? Exatamente. Muitas coisas não vai precisar, que todo mundo fala, vai no YouTube. Vai no YouTube. O tutorial do YouTube. E aí a gente acha um vídeo, só que aí coloca acelerado, porque não tem paciência de ouvir em 2, 3 vezes. Ali eu já tenho a resposta em texto, que pode ser muito mais assertiva. Tá acabando. Passa super rápido o programa, você já volta aqui, pelo amor de Deus, que esse assunto é muito extenso. Você, além de palestras, você dá cursos também? Eu lanço algumas consultorias e mentorias lá no meu Instagram, o fernando.barra, ensinando as pessoas a criar a fluência digital. Mas geralmente são palestras corporativas. Então, quando sobra um tempo, a gente abre uma turma para quem está interessado em aprender. Basta seguir a gente lá no Instagram. Qual que é o Instagram? A gente acaba ofernando.barra. ofernando.barra, facinho de achar. Facinho. O livro está na Amazon? O livro está na Amazon, vem uma versão nova por essas mudanças aí, chamada Super Humanos, está em fase final com algumas editoras, até o final do ano a gente deve ter uma versão nova ensinando a ter essa fluência digital. Maravilha, obrigada, Fernando. Obrigado, Samira. Muito sucesso para você, é bom demais conversar com o Fernando, porque ele clareia as nossas ideias a respeito do mercado de trabalho e de tecnologia. Você volta, promete? Com certeza. Obrigada, viu? Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo, até lá.